Carnaval é Brade Brasil, Brade Bradesco. Bradesco oferece Jornal Nacional. Mais de 30 horas de angústia. As autoridades tentam localizar um Boeing 777-200 que desapareceu dos radares na Ásia. A suspeita é que ele tenha caído no mar 2 horas depois de decolar. Enchentes castigam o norte do Brasil com desabamentos e mortes. A crise na Ucrânia. Representantes da Europa são recebidos com tiros na região autônoma da Crimeia. Venezuelanos vão às ruas contra a inflação e a falta de alimentos. Ouro para o Brasil. Mauro Vinícius da Silva é bicampeão mundial do salto em distância em pista coberta. Veja também os gols nos campeonatos estaduais. O desafio de jovens surfistas brasileiros nas ondas do mar da Costa Rica. E no Dia Internacional da Mulher, manifestações em várias capitais pedem o fim da violência. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Hoje, neste Dia Internacional da Mulher, em homenagem a ele, o Jornal Nacional está sendo apresentado pela primeira vez por 2 mulheres, como vocês puderam observar. É um prazer estar aqui com você nessa bancada hoje, Sandra Nemberg. Um prazer dia histórico, né? É uma honra, sem dúvida, é um dia histórico. Aliás, é um momento especial para todas nós, né? E daqui a pouco a gente fala das manifestações que lembraram a data de hoje em algumas capitais, né? Porque a edição de hoje do Jornal Nacional começa falando de um problema grave que vem atingindo a região norte. O excesso de chuva. Em Manaus, um temporal que começou ontem à noite inundou várias regiões da cidade. A chuva só perdeu força no início da manhã. A Avenida da Arena da Amazônia, que vai sediar os Jogos da Copa do Mundo e que será inaugurada amanhã, ficou alagada. Em outro ponto da capital, este muro caiu, causando a morte de um homem de 52 anos. Na zona sul da cidade, o deslizamento de um barranco atingiu a parede de uma casa e matou um bebê de 3 meses. Em Tocantins, uma ponte caiu por causa da chuva e por pouco não provocou um acidente. Um caminhão ficou pendurado, olha só, e teve que ser rebocado por um guincho. A rodovia sobre o rio Iú liga os municípios de Axixá do Tocantins e Sítio Novo e também dá acesso ao Maranhão. O Rio Madeira está prestes a atingir o maior nível da história por causa das enchentes na região de Porto Velho. Faltam apenas 8 centímetros para o nível do Rio Madeira em Rondônia chegar aos 19 metros. Um marco do qual não se tem registro oficial. O rio sofre influência da grande cheia dos rios Beni e Madre de Dios na Bolívia e das chuvas nesse período do ano que tem superado todos os recordes. São mais de 1.200 famílias desalojadas só na região de Porto Velho. Nos 16 bairros próximos ao rio, atingidos pela enchente, o único meio de transporte nas ruas é o barco. Casas e comércios foram completamente tomados pela água. Quem morava nessas regiões teve que abandonar as casas e está abrigado em colégios e igrejas. Para muitos, as hidrelétricas do Rio Madeira contribuem para o aumento da vazão do rio. Nunca chegou nesse ponto de alagar tudo aqui onde nós morávamos. Eu acho que tem tudo a ver com a usina. E quando eles abrem as comportas, a água faz um rebuliço tão grande que não tem barranco que aguente. Eles botam a pedra lá, mas o barranco arreia, eles voltam a botar a pedra de novo. Entidades públicas também entendem que há agravamento da situação por conta dos reservatórios das usinas de Giral e Santo Antônio, em construção no Rio Madeira. Elas ingressaram com uma ação civil pública. Na ação, os Ministérios Públicos Estadual e Federal, Defensoria Pública e OAB Rondônia pedem que a Justiça Federal obrigue as hidrelétricas imediatamente a atenderem as famílias atingidas diretamente pela cheia do Madeira com moradia, transporte, alimentação, saúde e educação, até que haja uma decisão definitiva sobre indenizações ou realojamento dessas famílias. As instituições também querem que a Justiça condene o IBAMA a suspender a licença de funcionamento das usinas e que sejam feitos novos estudos sobre o impacto das barragens. A construção da barragem fez com que se criasse um reservatório e esse reservatório faz com que as águas cheguem a lugares que antes não chegariam, mesmo com essa cheia histórica. A ação quer ainda que as vítimas sejam indenizadas por dano moral coletivo em 100 milhões de reais, dinheiro que seria revertido aos desabrigados. Antes da construção das usinas, a empresa de consultoria Cobrap, contratada pelo Ministério Público, chegou a alertar que a área alagada pelas barragens seria bem maior do que previa o estudo feito por Furnas e aceito pelo IBAMA na época. O Ministério Público chegou a entrar com uma ação civil pública pedindo a anulação do estudo feito por Furnas, mas a ação foi rejeitada pela Justiça.
15 dias atrás, a Hidrelétrica de Santo Antônio desligou as 20 turbinas que estavam em operação a pedido do Operador Nacional de Energia, ONS, medida prevista no Plano de Prevenção e Controle de Cheias. A direção da usina de Jirau contestou as informações do Ministério Público e declarou que as obras não exercem influência sobre a cheia do Rio Madeira e que tem contribuído com a doação de alimentos. A direção da usina de Santo Antônio afirmou que a empresa não foi notificada, mas também tem feito doações. O presidente do IBAMA disse que é precipitado culpar as obras das usinas. Nós temos total, consciência, do processo e da segurança do processo de licenciamento. Então nós não acreditamos, que as licenças sejam cassadas e também não entendemos o que é a caçar a licença vai melhorar a situação da região, porque não vai nem retirar a usina de lá, nem vai também parar de chover por causa de uma suspensão da licença de operação. Então nos parece também uma medida que não tem grande eficácia. Olha, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia também disse que não há relação entre a construção das usinas e o agravamento das enchentes na região. Não existe a menor hipótese das obras do Rio Madeira, das usinas que estão sendo implantadas no Rio Madeira, tenham qualquer efeito nessa região. Até porque o Brasil ele detém a melhor tecnologia de construção de hidrelétrica do mundo. E, por outro lado, tem o processo de licenciamento ambiental mais rigoroso do mundo. Os rios do Pantanal mato-grossense também vivem um período de cheias, mas lá o desafio é retirar o gado das áreas alagadas. O ciclo da chuva muda a paisagem do Pantanal. Estradas desaparecem, a água avança sobre as fazendas, o gado fica sem pasto. O gado começa a definhar, começa a derreter, como a gente fala aqui assim, dentro da fartura da água, mas na falta da gramínea, na falta do volumoso, da proteína que ele precisa para estar se nutrindo. É hora de preparar o rebanho para uma longa viagem. As comitivas levam até 2 semanas para conduzir o gado das áreas alagadas até as regiões mais altas do Pantanal. Um trabalho demorado, difícil e arriscado. Os animais nadam, mas nem sempre conseguem vencer a correnteza. Os peões também precisam estar atentos ao movimento de outros animais que procuram terra firme. Seu Evânio já foi mordido por uma jararaca. Pisei em cima dela, bocou meu pé. Ficou quanto tempo internado? 40 dias. Este outro peão foi surpreendido por uma onça. Uma pata aqui e a outra aqui. Ela pegou com o dente aqui, assim, quebrou. Aí quando ela quebrou aqui, assim, o cachorro veio, mordeu, ela correu. O rio, quando enche, diminui a área seca para essas onças e elas acabam sobrepondo a área das fazendas. Então, os acidentes também podem aumentar. Apesar dos riscos, eles nem pensam em trocar de profissão. A vida a gente tem altos e baixos, Tem desafio. E com a ajuda de Deus a gente consegue concluí-los, Amanhã deve chover muito no norte, no centro-oeste e em parte do sudeste. Pode ter temporal, principalmente nas áreas mais escuras, entre Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Grandes volumes também são esperados em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Essa chuva é resultado da zona de convergência de umidade, um fenômeno meteorológico que concentra as nuvens nessas regiões. Tem alerta de muita água também do norte do Pará até o norte do Maranhão. Mas o motivo é outro, a zona de convergência intertropical, comum na região nessa época do ano. Também estão previstas pancadas de chuva do Piauí até o centro-oeste de Pernambuco. Nessa faixa entre São Paulo e Santa Catarina, chove à tarde. O tempo vai ficar firme do Rio Grande do Sul ao sul de Mato Grosso, de Roraima até o norte do Amapá e entre o litoral do Ceará e o Recôncavo Baiano. O dia começa abafado na metade norte do país, com mais de 22 graus, e a temperatura pode chegar a 29 graus em São Paulo e em Florianópolis, e a 31 graus em Macapá, Goiânia e em Salvador. Olha, ao longo desta semana, o Jornal Nacional discutiu os problemas do setor de energia elétrica no Brasil, agravados pela longa estiagem e também pela queda de nível dos reservatórios. Na última reportagem da série, o repórter André Trigueiro vai mostrar para a gente o quanto se desperdiça de energia no país e também a importância do incentivo ao consumo consciente.
Já pensou se todas as luzes e aparelhinhos ligados sem necessidade no Brasil marcassem o quanto consomem de energia? Inclua na conta todas as máquinas velhas e ineficientes. O resultado é impressionante. Apenas no ano passado, o desperdício de energia elétrica em todo o Brasil chegou a mais de 10% de tudo que foi produzido. O volume daria para abastecer os estados do Rio de Janeiro e Ceará por um ano. Em termos numéricos, nós desperdiçamos hoje o equivalente a 46 terawatt-hora ano, que é metade de todo o consumo da Itaipu durante um ano inteiro. A fábrica de tecidos centenária de Petrópolis, na região serrana do Rio, resistiu à invasão dos produtos chineses, investindo em eficiência. Toda fábrica de tecidos precisa de água muito quente, a pelo menos 100 graus centígrados, para fazer o tingimento das peças. Na busca por mais eficiência, a solução por aqui foi substituir o gás natural por madeira certificada pelos órgãos ambientais. É lenha com selo verde que vira energia quando queimada nas caldeiras. Um caminhão de lenha por dia reduziu os custos da empresa em R$1,5 milhão por ano. Filtros de fumaça eliminam a poluição. Até o esgoto tratado dentro da fábrica tem utilidade. Ele é usado para resfriar as máquinas da tecelagem. Se fosse para comprar água encanada, o gasto seria de mais de R$2 milhões por ano. Lâmpadas econômicas e equipamentos eficientes garantem a redução de 30% no consumo de energia. Uma empresa pode morrer por não fazer esse tipo de investimento, né? Por adiar esse investimento, né? Hoje em dia você tem que buscar redução de custo em tudo, especialmente no Brasil. Apesar da importância estratégica do consumo consciente de energia, este ainda é um assunto pouco falado no país. Este especialista explica que os dois principais programas de eficiência energética do Brasil, o Procel da Eletrobras e o Compete da Petrobras, enfrentam problemas por contenção de gastos nas duas empresas. Então, evidentemente, faltando caixa, em empresas cuja atividade fim é produzir energia elétrica, culturalmente são empresas que não vão privilegiar esse outro lado, que é encolher o consumo. A Petrobras declarou que não há corte de verbas do Compete e que neste ano serão investidos R$9.400.000 no programa de eficiência energética. Sobre o Procel, o repórter André Trigueiro conversou com a superintendente de eficiência energética da Eletrobras. Há problemas de recursos para manutenção das atividades do Procel hoje? No momento, não. Nós estamos trabalhando, buscando cada vez mais otimizar os recursos que nós temos e tirar uma maior eficiência, inclusive em termos dos nossos custeios, diminuir nossos custos internos para que a gente consiga manter os resultados do processo. Veja a seguir, um avião desaparece com 239 pessoas a bordo na Ásia. Parentes correm aos aeroportos atrás de informações. Roqueira, romântica, nerd ou descolada, que gosta de esporte ou de não fazer nada. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. A vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal. Um paraíso particular cercado por água e tranquilidade. Amanhã o Estúdio Santa Catarina mostra que tem ilha à venda aqui no estado. Você vai saber quais os caminhos e os preços para ter esse privilégio. Não basta ser sob medida e luxuoso, tem que ser exclusivo. A personalização é o foco do mercado de decoração de luxo, que movimenta milhões de reais.
E ainda a chegada das meninas na Casa do Verão Top Model. Nosso encontro é logo após o The Ultimate Fighter. Eu sou filho de pescador e desde cedo aprendi a ter esperança. E como pai de 3 filhos, eu tinha um sonho: oferecer a eles uma vida melhor. Mas isso só se tornou realidade com o Unido. Com ele, eu consegui me formar. Hoje, eu posso oferecer uma vida melhor para minha família. Informe-se sobre o Uniedu, o maior programa de bolsas universitárias de Santa Catarina. Cada um tem sua história. Tudo que eu lutei, tudo que eu já passei para chegar até aqui. Se meu filho está feliz, eu também, como mãe, eu me sinto feliz. Cada um faz suas escolhas. Eu tive que abrir mão do tempo com a minha família. E luta pelo seu ideal. Isso não é só para mim, é para meus filhos também e é o futuro deles, entendeu? Mas todos vivem o mesmo sonho. Os caras que forem campeões, eles vão ter a oportunidade de mudar de vida. Neste domingo, depois de Big Brother Brasil, The Ultimate Fighter. Uma equipe internacional de buscas tenta localizar um avião que desapareceu há mais de 30 horas depois de decolar da Malásia a caminho da China. 239 pessoas estavam a bordo. A sinalização em vermelho no painel do aeroporto de Pequim não podia ser boa notícia. O voo MH370 não havia chegado, para desespero de centenas de famílias. O Boeing 777-200 decolou aos 41 minutos deste sábado, hora local, 1h41 da tarde de sexta-feira, pelo horário de Brasília, de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino à capital chinesa, onde deveria ter pousado às 6h30 da manhã. 2 horas depois da decolagem, o avião sumiu dos radares. Estava sobrevoando o Golfo da Tailândia, próximo ao sul do Vietnã, quando desapareceu. Neste ponto, aviões da Força Aérea Vietnamita localizaram 2 grandes manchas de óleo, mas ainda não se sabe se tem relação com o Boeing desaparecido. Não havia registro de mau tempo na rota até Pequim e o avião já estava em velocidade e altitude de cruzeiro. Segundo especialistas, momento de maior segurança no voo. O que levou ao desaparecimento do Boeing ainda é um mistério. 239 pessoas estavam a bordo. 227 passageiros, a maioria chineses, e 12 tripulantes. O 777 é considerado um dos mais seguros do mundo. A Malaysia Airlines tem outros 14 desses jatos na sua frota. A empresa é uma das principais companhias aéreas da Ásia, com um histórico de poucos acidentes. O governo da Malásia anunciou que a Marinha dos Estados Unidos se juntaria ao esforço na busca, que conta com equipes da Malásia, do Vietnã e da China. A espera só aumenta a angústia de quem precisa de uma notícia, seja ela qual for. Já é amanhã na Ásia, as buscas serão retomadas. O correspondente Márcio Gomes tem as últimas informações ao vivo de Tóquio. Oi, Márcio Gomes, bom dia para você aí. Oi, Sandra, boa noite, Patrícia, boa noite aos amigos do Jornal Nacional. É exatamente isso, com o dia clareando aqui na Ásia, retomam as operações aéreas de busca, porque durante toda a madrugada, navios seguiram fazendo esse trabalho que se concentra ainda no Golfo da Tailândia, onde o avião emitiu o último sinal antes de desaparecer dos radares. Ainda não se fala oficialmente em queda. Em Pequim, numa entrevista, representantes da Malaysian Airlines voltaram a dizer que os destroços não foram localizados e que o avião havia passado por todos os procedimentos de segurança. Tanto na Malásia como na China, as famílias estão criticando a falta de informações. Em nota, a Boeing manifestou preocupação com todos que estavam a bordo. Entre os passageiros havia pessoas de 14 nacionalidades e, segundo a companhia aérea, não havia nenhum brasileiro a bordo. Um austríaco e um italiano que apareciam originalmente na lista de passageiros, na verdade, não embarcaram. Os governos da Áustria e da Itália informaram que eles tiveram seus passaportes roubados em viagens à Tailândia. Patrícia e Sandra. Que história. Obrigada, Márcio, pelas suas informações. O avião 777-200 da americana Boeing é o maior bimotor do mundo. Ele pode transportar até 440 passageiros. A velocidade pode chegar a 950 km por hora.
O único acidente com morte de passageiros envolvendo um 777-200 foi em julho do ano passado. 3 pessoas morreram quando o avião da companhia Asiana perdeu as rodas, a cauda e um motor no pouso no aeroporto de São Francisco, nos Estados Unidos. Em maio de 2009, um outro acidente teve características semelhantes ao de ontem. O Airbus da Air France, que saiu do Rio de Janeiro para Paris, desapareceu dos radares poucas horas depois da decolagem. 228 pessoas morreram. O relatório final das investigações considerou que a tragédia foi provocada por uma série de erros humanos e falhas no equipamento. E um Boeing 737-800 da Gol fez um pouso não previsto no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, depois de perder um pedaço da carenagem durante o voo. Essa foto aí foi tirada por uma passageira. Essa foto mostra a parte do motor que ficou descoberta. O avião vinha de São Paulo e deveria pousar no aeroporto Santos Dumont. Foi para o Galeão por motivo de segurança. 67 passageiros estavam a bordo, ninguém ficou ferido. O Ministério da Aeronáutica vai investigar o acidente. A Gol informou que vai colaborar e que o Boeing vai passar por manutenção. A educação brasileira é o assunto de amanhã no Fantástico. O Show da Vida traz uma grande investigação jornalística sobre o péssimo estado de alguns colégios públicos no Brasil. Escolas onde mal dá para entrar. A rua é assim, por menino a gente atravessa eles no braço e no TV eles molhados. Colégios onde falta a estrutura mais básica. Quando temos a necessidade de irmos para o banheiro, nós vamos para o mato. E o esforço de professores, alunos e pais em nome da educação. Que hora você sai de casa? 4 horas. A hora que eu saio de casa, o máximo é 4h10, mas me acordo 3h50. Roubos em série em São Paulo. A gente encontrou situações inacreditáveis, como esse posto de gasolina que foi assaltado mais de 1000 vezes. Não é jeito de falar, não. Ele foi assaltado mais de 1000 vezes. Uma média de 3, 4, 5 assaltos por semana. E essa rua onde apenas 2 casas não foram roubadas. Já roubaram o vizinho de cima, o vizinho de baixo, o vizinho da frente. Quem já foi assaltado? E uma estreia para soltar faísca. Adolescentes e idosos que nunca tinham se visto passam a conviver no mesmo espaço 24 horas por dia. Eu acho uma coisa complicada, sinceramente. Porque o adolescente pensa de maneira completamente diferente do idoso. Encontro de gerações. É novidade, é fantástico. É amanhã, é depois do Faustão. Daqui a pouco, a luta de 2 brasileiras por dias melhores para crianças e vítimas da violência. E as comemorações do Dia Internacional da Mulher. Esse carro é autônomo, não precisa de motorista. Amanhã, no Auto Esporte, as novidades quentes do Salão de Genebra. O chassi é feito de fibra de carbono, a carroceria é feita de plástico, vazamento de óleo. Como acabar com essa sujeira em casa e nas oficinas. O game virou longa-metragem. E dicas para aumentar a sua segurança. Neste domingo, o Auto Esporte começa às 9h30 da manhã. Até lá! Com licença, seu prato. E o seu prato? Não. O meu prato é aquele ali. Você voltou a comer carne, Roberto? Voltei. Mas essa carne é Friboi, claro. Com certeza. Friboi. Com licença. Friboi é a carne com garantia de origem e rigoroso controle de qualidade. Friboi, carne confiável em nome. A vida pede mais que um banco, pede inclusão e oportunidades, como os programas Minha Casa Minha Vida e Minha Casa Melhor do governo federal. A gente tem até vergonha de falar, né? Morei em barraco, quando a chuva vinha, já entrava água dentro de casa, tinha muito medo. Dona Mara sempre pagou aluguel, sem habitabilidade, sem infraestrutura. Perguntei se ela já tinha ido à prefeitura para fazer a inscrição do programa Minha Casa Minha Vida. Na hora que eu peguei a chave, eu olhava para os 4 cantos e dizia, não estou nem acreditando, é um sonho. Um apartamento desse antes era para rico, né? Para mim nunca ia ser. Eu espero pelo futuro do programa Minha Casa Minha Vida e Minha Casa Melhor, eles continuem fazendo o que eles estão fazendo hoje, porque vai tirar muita gente da miséria. Eu estou muito feliz. Ainda estou conseguindo dinheiro na poupança, né? Qual o mistério do BBB?
bebê. Estão preparando uma surpresa pra gente. Alguma atração internacional vai aparecer no programa? Uma mulher que foi vencedora de alguma edição anterior. Desceu uma nave espacial lá no meio da casa. Um monte de homem sem roupa para mulheradas. O mistério vai ser revelado hoje, logo depois de Em Família. Pode fazer no que importa, é a maior diversão. A greve dos garis no Rio de Janeiro terminou no fim da tarde de hoje. A prefeitura anunciou o reajuste salarial de 37% em vez dos 9% concedidos no início da semana. A greve durou 8 dias. Os garis se comprometeram a voltar ao trabalho imediatamente. Em São Paulo, um protesto na zona leste da cidade terminou em vandalismo. A confusão começou no meio da tarde, depois que um suspeito de assalto foi morto numa troca de tiros com a polícia. Amigos e parentes se revoltaram, incendiaram um caminhão e uma betoneira e usaram pneus para fechar uma avenida. A situação no local ainda não foi controlada. 4 mulheres foram executadas juntas essa madrugada em Goiânia. Os corpos foram encontrados hoje cedo em um morro na periferia da cidade. As adolescentes eram amigas e tinham entre 15 e 19 anos. Elas foram mortas com tiros na cabeça. A polícia suspeita que mais de uma pessoa tenha participado da chacina e ainda investiga os motivos do crime. Olha, no Dia Internacional da Mulher, você vai conhecer a história de 2 brasileiras. São guerreiras em busca de paz. A reportagem é de Beatriz Tillman. É o inconformismo que leva a Marisa a estar pronta, sempre, para atender mulheres e crianças vítimas da violência doméstica. Ela transformou o seu trauma de infância em força para suavizar a dor de muita gente. Eu cresci num ambiente de violência doméstica, onde a minha mãe sofreu violência doméstica, e eu me sentia impotente. Agora, ela ensina que o direito ao grito de socorro existe. Assim, é o cotidiano do movimento de mulheres de São Gonçalo, no estado do Rio. E quem precisa de ajuda pode entrar, sem bater. Sem esse apoio, eu já teria desistido há muito tempo. Rosângela quase morreu. O fogo, ateado pelo marido, atingiu 60% do corpo. Marisa foi conhecê-la na UTI. Ela entrou e ela falou para mim assim: Rosângela, a gente não vai te... Toda vez que eu falo isso, eu fico emocionada. Eu aprendi com a Marisa que eu sou muito mais do que as minhas marcas. As crianças vítimas de maus tratos e abuso sexual se protegem no silêncio, mas estimuladas podem até voltar a sorrir. Receber o meu filho, acolher o meu filho como se fosse... Eu vejo ela acolhendo todas as outras crianças como se fossem filhos dela. Insegurança? Medo dos agressores? Claro que Marisa tem. Eu continuo porque eu acredito, enquanto mulher, que nós mulheres somos protagonistas de nossas histórias. E eu acredito que as mulheres, elas podem e devem ser respeitadas pelo simples fato de serem mulheres. Para a gerente do programa ONU Mulheres no Brasil, iniciativas como essa se tornaram mais frequentes depois da criação da Lei Maria da Penha, que aumentou o rigor na punição dos agressores. No momento que a gente tem uma lei que define violência doméstica como crime, aquelas mulheres passam a ver que aquilo não é certo, que aquela violência não deve acontecer, que aquilo é inaceitável. Acreditar que a vida de crianças e adolescentes pode ter um rumo diferente. E mais importante ainda, saber escutar, 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 seja lá que horas for. É uma mulher assim que encontramos aqui no Complexo do Alemão, o maior conjunto de favelas do Rio. Paraibana de nascimento e favelada com muito orgulho. Lúcia chegou aqui criança, cresceu, estudou e passou a escrever cartas que os analfabetos do morro mandavam para os parentes distantes. Queria mais. Foi para a universidade. É assistente social. Passou a conscientizar ex-detentos, moradores do Alemão, a voltarem para as famílias. Luciano tem 26 anos, ficou 5 no presídio, condenado por tráfico de drogas. Lúcia o ajudou a achar outro caminho. Agora é pedreiro. Ela é uma super mãe também, uma mãezona. Cuidado maior ainda Lúcia tem com os pequenos. O que é a cidadania para vocês?
Alguém sabe falar? O pessoal do Espaço Democrático de União, fundado por ela há mais de 20 anos, ajuda no reforço escolar, estimula o esporte. Para mim, a educação é a base de tudo. Eu ganho muito com o sorriso de uma criança, com um adulto que eu alfabetizo. Para eles, ela é a maior. É quem dá colo, é quem ouve todos os segredos dessa criançada que quer um dia ser mais feliz. A Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006, prevê penas de 3 meses a 3 anos de prisão aos agressores, além de proteção às vítimas. Em várias capitais, o Dia da Mulher foi marcado por manifestações. Em São Paulo, mulheres distribuíram 12 mil rosas em homenagem às vítimas da violência. De branco, no centro de Belo Horizonte, centenas de mulheres foram às ruas. O direito das mulheres foi o tema da manifestação também no centro de Curitiba. Uma campanha de vacinação que começa na segunda-feira quer prevenir um tipo de câncer muito perigoso para as mulheres, o câncer de colo de útero. E as pré-adolescentes são alvo desta campanha. Para eles, namoro ainda é coisa de ouvir falar. E tem cada história. Eu me beijou com 8. Com 8, teu primo? Ele sabia beijar? Onde ele treinou? No travesseiro. No travesseiro. Meninas de 11 a 13 anos são o foco da campanha nacional de vacinação contra o vírus HPV, que provoca alguns tipos de câncer, entre eles o de colo de útero. Mas por que vacinar garotas tão novas? Elas têm uma resposta em termos de produção de anticorpos melhor, mais alta do que numa faixa etária um pouco mais para frente. O câncer de colo de útero é o 4º que mais mata as brasileiras. A campanha que começa na próxima segunda-feira vem com uma mensagem muito clara. Para proteger mesmo as nossas meninas, as nossas pré-adolescentes, é preciso tomar sim as 3 doses da vacina. A primeira agora, a segunda daqui a 6 meses e a terceira em 5 anos. A meta do Ministério da Saúde é ousada: vacinar 80% do público-alvo, ou seja, mais de 5 milhões de meninas. Para isso, a campanha de vacinação não vai ficar restrita aos postos de saúde e deve chegar também às escolas públicas. Claro, com muita conversa. Os pais podem ficar absolutamente tranquilos que falar sobre sexualidade não incentiva. Da mesma forma que quando você fala sobre violência, você não incentiva a violência, você previne. E tem que conversar mesmo, porque eles querem saber. Se, por exemplo, eu não aprender agora, eu vou aprender depois, eu posso pegar doenças antes de eu saber isso há muito tempo. Quer namorar logo ou quer esperar um pouquinho? Esperar um pouco. Um pouco até que idade? Daqui 1 mês, 2 meses. Daqui um mês, rapidinho. Daqui a pouco, a crise na Ucrânia. Representantes europeus são recebidos a tiros na região autônoma da Crimeia. E o protesto contra a inflação e a falta de alimentos na Venezuela. No Brasil de hoje, as mulheres comandam negócios, conquistam a casa própria, denunciam a violência que sofrem em casa e inspiram um novo futuro. No Brasil de hoje, as mulheres conquistam seu espaço e participam da construção de um Brasil mais forte. Acesse o site, conheça os direitos da mulher e os serviços disponíveis. Governo Federal. Eu mudei muita coisa na minha vida ultimamente e agora estou aqui para falar da Seara, porque eu acredito que a Seara tem a ver com boas mudanças. Na vida, o bom, o gostoso nunca é único. Existe o bom também naquele lugar onde você ainda não foi, no produto que você ainda não experimentou. Na próxima vez que você for comprar frango, presunto, lasanha, compre Seara. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Experimente Seara. A qualidade vai te surpreender. Seara é tudo de bom. Olá, mães, filhas, irmãs, amigas, companheiras, colegas de trabalho. Fortes, charmosas, trabalhadoras, inteligentes, irresistíveis. As mulheres merecem ser celebradas todos os dias. Mas nesse Dia Internacional da Mulher, 8 de março, nós prestamos a nossa homenagem a todas elas. Parabéns! E especialmente a você, que está ligada aqui, na RBS TV. Quando o assunto é a segurança do seu patrimônio,
A Orcegups acredita tanto em tecnologia que equipamentos ganham vida. Inspecionam tudo com atenção e avisam nossa central ao menor sinal de irregularidade. A Orcegups é segurança que você vê, é proteção que você sente, porque enquanto a Orcegups trabalha, você vive. Orcegups, com toda a segurança. A Celeste que você estava anunciando desapareceu. Mas olharam a casa toda? Tudo, centímetro por centímetro, vasculhamos tudo, nada. Sabe quanto vale essa joia? Uns 150 mil, por cima. Eu não vi a Juliana ir embora. Nem eu. Eu não sou polícia, não vou te interrogar. Mas uma joia valiosa sumiu um pouco antes do leilão começar, enquanto você estava lá. Eu tenho certeza de que você sabe onde ela está. Os Estados Unidos fizeram um alerta à Rússia. A anexação da Crimeia fechará as portas para a diplomacia. Na região autônoma, enviados europeus foram recebidos a tiros neste sábado. A fiscalização é rigorosa na região autônoma da Crimeia. Hoje, pelo terceiro dia seguido, observadores europeus não conseguiram entrar na península. Desta vez foram recebidos com tiros de alerta. Tiros também contra um avião de patrulha ucraniano. Em meio à tensão cada vez maior nas bases militares da Crimeia, as denominadas tropas de autodefesa juraram lealdade ao novo governo da província, que fez um alerta. Os soldados ucranianos que não obedecerem ao comando devem se desarmar e voltar para casa. A Comissão Eleitoral mostrou hoje as cédulas do referendo do próximo dia 16, em que os moradores vão decidir se apoiam a decisão do parlamento de anexar a Crimeia à Rússia. O sábado foi tenso também nas ruas. Em Sebastopol, milhares de pessoas participaram de um ato pró-Rússia. E na capital, Simferopol, centenas demonstraram apoio ao governo central da Ucrânia e cantaram o hino do país. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, afirmou que o que existe na Ucrânia é um conflito interno, inspirado por outros países, mas não pela Rússia. Por telefone, o secretário de Estado americano, John Kerry, disse a Lavrov que qualquer passo para anexar a Crimeia fechará as portas para a diplomacia. O embaixador ucraniano na Rússia se reuniu hoje em Moscou com o vice-ministro das Relações Exteriores russo. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama conversou por telefone com líderes da União Europeia. Segundo a Casa Branca, eles reiteraram que rejeitam o referendo e que todas as decisões sobre a Crimeia precisam passar pelo governo de Kiev. Que a Rússia ameaçou suspender as inspeções de armas nucleares no país previstas em tratados com os Estados Unidos. Essa informação é de agências de notícias russas, citando fontes do Ministério da Defesa do país. Ontem, o governo de Moscou já tinha ameaçado cortar o fornecimento de gás para a Ucrânia. Opositores voltaram às ruas da Venezuela neste sábado em protesto contra a escassez de alimentos e a crise econômica. Eles promoveram um panelaço e fizeram uma passeata na capital Caracas. Houve tensão entre forças de segurança e ativistas. Os protestos contra a violência e a inflação começaram em fevereiro e já deixaram 20 ativistas mortos. Ontem houve mais confrontos entre policiais e manifestantes. O governo brasileiro não concordou com o envio de observadores da Organização dos Estados Americanos a Caracas, como queriam os Estados Unidos e o Panamá. Segundo Itamaraty, a decisão da OEA seria inoportuna e poderia acirrar as tensões na Venezuela. Ainda no noticiário internacional, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, criticou as autoridades judiciais por pedirem o fechamento dos jornais. Num pronunciamento na TV estatal, Rouhani disse que é errado fechar um jornal por ter publicado um texto visto como inapropriado. Em 13 anos, o judiciário fechou mais de 150 jornais e prendeu dezenas de jornalistas no país. Vamos falar de esportes agora. 4 representantes brasileiros na elite do circuito mundial de surf são a atração de uma competição especial disputada na Costa Rica, o Nas Ondas. Uma geração que impressiona a velha guarda do surf. Eu sinto tanto orgulho desses garotos. Alguém conseguiu fazer o que a gente fez, ou melhor, conseguiu melhorar o que a gente fez. Isso dá muito orgulho.
Felipe Toledo, 18 anos. Gabriel Medina, 20 anos. Miguel Pulpo, 22. Alejo Muniz, 23 anos. As vitórias, os títulos e os fãs que esse quarteto conquistou em tão pouco tempo renderam um apelido: Brazilian Storm. Em português, Tempestade Brasileira. Os americanos, os italianos apelidaram a gente e foi uma tempestade mesmo, assim. A gente chegou de um jeito que eles não esperavam. Uma nova geração de surfistas que chegou de forma arrasadora no circuito mundial e com uma grande esperança de trazer um título inédito para o Brasil, o de campeão mundial de surf. Só para você ter uma ideia, esses 3 aqui já venceram Kelly Slater, o maior surfista de todos os tempos. A melhor emoção de toda a minha vida, né, até agora. Eu tinha um sonho de poder entrar na elite, né, e cair numa bateria com ele, e o sonho se realizou, mas mais que isso era poder ganhar dele. Na hora que tocou a sirene, eu não acreditava. Caraca, eu ganhei do Kelly, o cara é 11 vezes campeão do mundo. São jovens, brasileiros, estão entre os 34 melhores surfistas do mundo e têm o mesmo sonho. A galera, né, veio mais focada assim, né, no objetivo, em querer ser campeão mundial. O brasileiro que até hoje chegou mais perto do título mundial foi Vitor Ribas, 3º lugar em 1999. Toda essa garotada assim do Brasil que está ali tem grande chance de conquistar bons resultados e estão surfando com os melhores do mundo. Vitinho fez história, assim como quer fazer essa nova geração. Afinal, eles são a tempestade brasileira e não apenas uma chuvinha de verão. E o Nas Ondas é apenas uma das atrações do Esporte Espetacular de amanhã. Olá, muito boa noite. Boa noite. Um ensaio geral para a Copa do Mundo. Analisamos os amistosos dos principais adversários do Brasil. E fizemos um raio-x da seleção. No 3º episódio da série A Bola, é a vez do Gico Narrativo, um jogo praticado pelos índios do Mato Grosso muito antes de existir o futebol. E vai ser dado a largada da Fórmula 1. Fizemos um balanço da pré-temporada. E Felipe Massa, de carro novo, está entre os favoritos. É amanhã. Depois do Alto Esporte. Veja a seguir os gols de sábado pelos campeonatos estaduais. E o ouro de Mauro Vinícius da Silva no Mundial de Salto em Distância em pista coberta. O mundo precisa de nós, de quem não leva a vida muito a sério. Tem quem acha que se divertir é uma perda de tempo. Mas a gente sabe que a diversão é importante. A gente sabe que quando nos divertimos, coisas incríveis acontecem. A imaginação começa a funcionar. Um mundo novo aparece. Junte-se a nós e divirta-se mais. Porque no final, tudo começa com a diversão. Tudo brilha up. Chegou Vivo Tudo, o novo pré-pago da Vivo que, como o nome diz, vem com tudo. Ligação, internet e SMS. E por falar em tudo, é tudo por menos de R$1.000 ao dia. Merguinha, com Vivo Tudo dá pra ficar ligando, acessando, SMizando. Essa palavra existe? Chegou Vivo Tudo. Ligação, internet e SMS, tudo junto no seu pré por apenas R$6,90 por semana. É menos de R$1 por dia. Ligue asterisco 9003 e peça o seu. O que realmente importa pra você? Proteção muda o mundo deles para melhor. Faça um seguro Itaú e proteja o que realmente importa para você. Sou a paixão do planeta, é emoção, sou a bola rolando, eu tô voltando. Pode estender a bandeira, arrumar as cadeiras, eu tô voltando. Olhei 200 pra uma praça, a turma chegar e vamos lá. Festejar,
Chegou o novo Sundown Pele Molhada, o primeiro com fórmula exclusiva para passar até na pele molhada. Perfeito para quem acabou de sair do chuveirão, do mar, da piscina, do banho de mangueira. Enxugar pra quê? Novo Sundown Pele Molhada, porque vamos combinar, quem tá no sol é pra se molhar. Sábado, depois de Em Família, o mistério vai ser revelado. Vem surpresa por aí. Big Brother Brasil. A alegria é certa no Zorra Total. Serginho Groisman tem com altas horas de música e diversão. E logo depois... Ele é um psicopata. E só a gente sabe disso. Além da escuridão, tem Supercine. O Vasco tropeçou no Campeonato Carioca e pelo Mineiro o Cruzeiro sofreu, mas venceu, né? Vamos aos gols de sábado. No Mineirão, a cobrança de falta de Toledo desviou em Rodrigo Souza e enganou o goleiro Fábio. Tupi 1, Cruzeiro 0. Mas o atual campeão brasileiro virou a partida em 2 cabeçadas. A primeira de Marcelo Moreno e a segunda na etapa final do zagueiro Dedé. Cruzeiro 2, Tupi 1. Pelo Campeonato Carioca, o Bom Sucesso surpreendeu o Vasco com este gol de Giovani. Mas Marlon empatou 1-1. Agora uma excelente notícia. O atleta Mauro Vinícius da Silva, o Duda, se tornou hoje o primeiro brasileiro bicampeão mundial em pista coberta. O título foi conquistado na Polônia, na prova do salto em distância. Ele não existe aqui, mas parece um gol cada vez que um atleta da casa vence uma prova. No segundo dia de competição, teve arquibancadas cheias. Na final do salto com vara, Thiago Braz chegou muito perto do pódio, mas o brasileiro terminou em 4º lugar. Mas tivemos sim o que comemorar, um bicampeonato mundial, numa prova em que foi preciso ter paciência e uma certa dose de coração forte para esperar até o último salto. A melhor marca de Mauro Vinícius, depois de 5 saltos, era 8 metros e 6 centímetros, contra 8 e 23 do chinês James Lee. Na última tentativa, o brasileiro surpreendeu. Saltou 8 e 28. Mas a vitória não estava garantida. O chinês tinha uma última chance, mas queimou a tentativa ao pisar na linha. Se dirige para a entrada, ele queimou, o Brasil é campeão mundial com Duda! Duda é bicampeão mundial! Hoje eu saio o cara mais feliz do mundo, né? Só pela medalha, por ter igualado o recorde nacional que já era meu de Istambul. Hoje é Dia das Mulheres, né? Quero dar parabéns pra minha mãe, porque... Nossa, quase matéria do coração agora, né? Olha, a dona Isa, mãe do nosso bicampeão, falou ao Jornal Nacional sobre a emoção de ter visto o filho conquistar mais esse título. Vamos ver. Com certeza essa medalha, o Duda vai falar, essa medalha é pra minha mãe, eu espero, porque ele deu a outra pro pai. Então essa medalha, ela tem muitas pessoas, ela tem muita gente que eu tenho que dividir. Principalmente hoje, que é o Dia Internacional das Mulheres, embora o nosso dia todos os dias, tá dedicada a todas as mulheres, a minha querida mãe, que eu tô morrendo de saudade também. E para todo o Brasil mesmo, para todo mundo essa medalha. Obrigada, jovem, dona Isa. né? É super jovem. Obrigada. Parabéns mais uma vez. E olha, o Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você e parabéns pelo Dia das Mulheres. Obrigada por ter nos recebido aí na sua casa. Uma ótima noite, parabéns a todas nós e um ótimo domingo. Rivalidade, força,